Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Quem teve um domingo aí abençoado, diga amém. Quem comeu uma comida gostosa, diga amém. Quem pôde descansar, dar aquele soninho, aquela dormidinha, diga amém. Quem não pôde, diga Quem está torcendo para o Cruzeiro aí, diga Jesus, misericórdia. Meu Deus, me abana. Mas se tiver algum atleticano perto de um cruzeirense, você vai, não está com vontade de falar isso, mas como eu estou te pedindo, eu estou com o microfone na mão, vire, prepare o teu melhor sorriso e ainda diga assim para ele: ainda há esperança para o ferido. Ainda há esperança. É a última que morre, né? Teve um amigo meu que brincou comigo, mandou num grupo, porque ele é cruzeirense, ele sabe que eu estou aqui, pastor Viviane. Ele disse assim: rapaz, fiquei tão estressado com o Cruzeiro hoje que eu vou passar a torcer pelo Real. Foi uma brincadeira. Eu quase morri com esse negócio de brigar, porque o pastor Silas, ele é botafoguense. Aí eu participei de um musical de Natal lá na nossa sede. E aí, quando chegou na hora, tinha muito caco, a gente tinha que improvisar muito, porque eu ficava em cena o tempo todo, enquanto o pessoal trocava de roupa e tal. Aí eu estava fazendo um diálogo com a diversão, que no musical, se você até tiver uma oportunidade, entra lá no YouTube da Advec, assiste lá o musical Uma Nova Chance, muito legal. É um musical americano que a gente traduziu para o português e lógico, aplicamos as brincadeiras e tal, são brasileiras, para o pessoal entender, senão a gente não entende o humor americano. Aí, nessa brincadeira, o pastor Silas, ele é botafoguense, e a igreja estava toda escura e tal, e eu, no ardor da coisa, tem uma parte da cena que a diversão pergunta para mim assim: mas você vai para a igreja todo domingo? Aí eu falo para ela assim: eu vou, só quando não tem jogo do Flamengo. Aí, ela, malandramente, isso não tinha sido combinado, ela sabe que o pastor é botafoguense, aí ela falou assim: ué, tu não torce pro Botafogo, não? Olha só para me catucar. Aí, eu esqueci que o pastor estava lá, esqueci de tudo. Falei: Botafogo não é time não, Botafogo é um bairro legal de morar. Eu falei isso. Gente, quando foi a representação do musical, antes do musical, o pastor Silas falou assim: vamos ter um musical agora, se assente aí, fique tranquilo, não se movimente, que vai ser uma bênção. Lembrei de uma coisa, quero dar um aviso aí pro artista principal, tanto time para debochar, foi debochar logo do meu Botafogo, na próxima reunião do ministério nós vamos ter uma conversa. Aí falou, todo mundo ficou rindo, aí que eu fico aí a ficha. Aí quando chegou na hora da peça, do musical, tinha o mesmo improviso. Aí ela falou assim: e você vai na igreja todo domingo? Aí eu falei: bom, eu vou, quando não tem jogo do Fla. Aí eu me lembrei do Fla, eu falei, porque eu gostava do Flamengo, mas eu virei Botafogo hoje, desde que que eu nasci. Esse medo assim, e eu vou até falar sobre sentimento, eu experimentei no acampamento. Quem já está rindo aí, porque já sabe, diga amém. Eu estava lá, e como eu gosto de correr, gosto de pular, gosto de fazer um monte de coisa, porque eu estou ficando velho, e eu preciso dar um jeito dessa carcaça aqui. Aí tinha um grupo lá, que gostava de atividade física, e falava assim: pastor, nós trouxemos um pneu aí de caminhão, nós temos um negócio, nós vamos montar um crossfit aqui. Aí eu falei: tô dentro, não sei se vou suportar. Vocês dois estão aí, nós estávamos juntos, né? Então, aí eu falei: não sei se eu vou suportar, mas chega na hora, vocês me chamam lá. Ainda bem que o Fernando foi minha testemunha. Estava no horário de descanso lá. Eu estou compartilhando para a igreja, gente, para vocês saberem que tem gente que sorri assim, é amável, mas se você bobear, arranca teu pescoço. Eu estava descansando no quarto, daqui a pouco batendo na porta lá do quarto onde eu estava hospedado: pastor, montamos lá um circuito de crossfit lá, improvisado, vai dar para a gente fazer. Aí eu falei: então vou. Beleza, eu olhei, era 4h30, o evento era 8, só que eu não sabia que a pastora Viviane tinha combinado que 4h30 cessava tudo quanto é coisa, para o pessoal tomar banho e tudo, para dar tempo de jantar. Não, na hora que eu fui, na hora do assassinato, eu estou falando antes, só está falando do momento do crime, eu estou falando a hora que foram me acionar. Aí até me ensinarem lá: vamos fazer esse circuito aqui, aí tu roda o pneu aqui, aí daqui faz flexão, aqui pula a corda e tal. Aí eu aprendi, aí tiveram muita paciência comigo e tal. Aí eu falei, porque eu nunca tinha feito crossfit. Aí beleza, vamos começar. Aí começamos a primeira rodada. Aí na primeira rodada já eu estava ali: Jesus me abana, isso aqui é muito
Aí eu fui correndo. Quando na segunda, ele, bora pastor, vamos embora lá. Bora lá. Aí quando eu estava pulando com a gente, de repente aparece ao longe uma pessoa com a toalha enrolada assim, parecendo uma muçulmana. E deu o seguinte comando, não falou bom dia nem boa tarde, só falou assim: o que é que vocês estão fazendo aí até agora? Todo mundo para o banho, agora! E nem mais um minuto aqui. Quando eu olhei, cadê meus companheiros de crossfit? Foi igual pirlipipi, sítio com papo amarelo, tipo pozinho de pirlipipi, pim, pirlipipi, pum, sumiu todo mundo, só ficou eu, pastor, preletor do evento. Aí o nego falou, vaza. Aí assim, eu fui andando pro quarto, e o pior de tudo não é a vergonha de ser chamado a atenção. E ela, igual o ninja, sumiu. E o pior foi, pastor, eu voltando, que aí que foi a desgraça total. Eu voltando, alguns adolescentes sentados assim de bracinho cruzado, que já tinham tomado banho, olhando para mim assim, ó. Tipo falando assim, pastor Rimac tem que repensar o preletor desse acampamento aqui, para vocês verem. Eu vou falar sobre alguns sentimentos que vêm sobre nós. E eu estou falando isso aqui, evidentemente brincando, para mostrar o quanto eu amei e fui amado por essa igreja. Esses jovens e adolescentes me trataram com tanto carinho, e eu estava dizendo, e não estou fazendo nenhum tipo de média, estou falando de coração. Às vezes a gente vem abençoar, e na maioria das vezes a gente volta muito mais abençoado. A gente vem dar uma palavra e a gente recebe um feedback que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente está no altar e o fato de nós estarmos com o microfone na mão, o fato de nós estarmos conduzindo a alguma preleção, o fato de nós estarmos conduzindo louvor, não significa que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês não sabem, mas tiveram pessoas, vocês foram usados por Deus para falar coisas para mim que eu tinha conversado só com Deus. Todas as vezes que eu vou para algum acampamento, para algum retiro, eu procuro entrar no universo, eu procuro orar, eu procuro buscar Deus, e eu falo, Senhor, eu não quero ser apenas um instrumento de bênção, eu quero ser abençoado, eu quero ouvir, eu quero receber. Eu conversei muitas vezes com a pastora Viviane e falei, olha, essa metodologia, eu achei interessante isso, eu achei interessante aquilo, e para completar, sempre sou muito recebido com muito carinho por essa igreja, pastor Rimac, pastora Georgia, toda a sua família me recebem com tanto carinho, e é nesses momentos, queridos, que a gente vê o quanto Deus é bom, porque a gente dá uma olhadinha no nosso passado. Deixa eu dizer uma coisa para você, e nesses agradecimentos eu já coloco, Fernando, agradecendo a você e a Amanda também, a Elizabeth, a todos os queridos que me receberam com tanto carinho, eu já jogo uma dose de ânimo, uma dose de esperança. Eu quero que você saiba que a despeito do passado, a despeito do que você enfrentou, a despeito até do que você esteja enfrentando, tudo que passa pela nossa vida de bom que acontece, que Deus usa uma pessoa, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus vai colocar a pessoa certa na tua vida, para te dar a palavra certa, você vai ser a pessoa certa para dar a palavra certa, e a Bíblia diz no Salmo 133, no versículo 3, que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre, e eu tenho uma expectativa de que dias melhores virão. Diga para quem está ao teu lado, dias melhores virão. Você recebe essa palavra, você diga amém? Dito isso, abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias. Pode colocar aqui na tela, por favor, querido, para a gente acompanhar junto. É apenas o versículo 11 de Jeremias, no capítulo 29. Eu quero conversar sobre um texto muito simples, no encerramento dessas comemorações sobre a Páscoa. E eu não vou falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, eu não vou falar sobre a morte, eu não vou falar sobre o Cordeiro. Não, eu vou falar sobre o amor de Deus para conosco. E eu queria que você acompanhasse aqui, a despeito de você estar abrindo a sua Bíblia também, mas que nós acompanhássemos aqui juntos, e vamos falar todos juntos, eu vou contar 1 até 3, e a gente fala junto, pausadamente, 1, 2, 3, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em algumas versões, esse texto vai dizer, eu sei quais os pensamentos que tenho a respeito de vós. E quem está falando isso aqui, através do profeta Jeremias, é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu bem sei. E esse contexto aqui é interessante a gente pensar, porque é um contexto em que o povo está sendo cativo,
E se você olhar nos versículos anteriores depois, quando você tiver tempo, você vai perceber que Deus está falando para um povo que está cativo, que ainda vai passar 70 anos, e Deus está dizendo para eles: olha, vocês precisam fazer com que essa cidade prospere, vocês precisam abençoar a cidade que os escravizou, vocês precisam que essa cidade tenha paz, para que na paz dessa cidade vocês também tenham paz. E aí Deus vai dar uma sentença, e essa sentença não perdeu a validade, ela serve para 2018. Ele diz: pois eu sei os pensamentos que eu tenho em relação a vocês. Vocês não sabem o que eu penso, por isso que vocês não entendem a minha metodologia, por isso que vocês não compreendem o caminho que às vezes os levo, por isso que vocês não compreendem às vezes os desertos dessa vida, as tempestades, os desafios, os gigantes. Vocês não sabem, mas eu sei quais são os pensamentos, e eu penso no fim. Os meus pensamentos em relação a vocês são pensamentos de bem, de não de mal. São pensamentos de paz, em algumas versões, e não de mal, para dar o fim que desejas. Sabe qual é o fim que nós desejamos? Sermos felizes. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão e diga: eu quero ser feliz. Pois esse fim é isso aqui. Agora, o grande problema, vamos falar um pouquinho de ciências, de ciência. A neurociência, eu tive fazendo um laboratório, não sou um entendido, e é lógico, eu vou falar parcamente aqui sobre, mas eu conversei com um doutor em neurociência, um pastor amigo meu, que eu tive o privilégio de ter amizade já de alguns anos, que ele reside em Orlando, na Flórida, e sempre que vou lá ministrar, eu combino com ele para que nós tenhamos uns 2 dias, porque gosto muito do que ele fala, à luz da Bíblia. Ele defende a Bíblia, e a ciência comprova que a Bíblia é a verdade, e derruba muitas teses de pessoas que não acreditam na divindade, não acreditam que Deus que criou a humanidade, que Deus que se mantém no controle, e ele exaustivamente tenta comprovar a veracidade da Bíblia usando a ciência, já que é a área que ele domina. E ele me falou uma coisa interessante, numa conversa sobre sentimentos. Nós estávamos falando sobre depressão, porque eu dou muita palestra para casal, atendo muita gente lá na igreja, temos uma grande quantidade de pessoas, e as demandas de hoje são muito mais emocionais. E aí ele estava falando: querido, olha, nós temos 3 pilares. Temos 3 pilares. Nós temos o sentir, o pensar, numa lógica correta, nós temos o pensar, nós temos o sentir e nós temos o agir. A nossa mente, ela é igual um iceberg. Se você contempla um iceberg, eu estou falando assim para que até os adolescentes, os jovens, as pessoas que de pouca idade consigam entrar aqui nesse mundinho que eu estou tentando colocar vocês agora. A nossa mente é como um iceberg no meio do oceano. Toda vez que você vê um iceberg, o que você está conseguindo ver? E se você está vendo um iceberg parado, evidentemente ele se move de acordo com o mar, mas o seu movimento é muito lento. Um iceberg gigante, aquilo que você está vendo fora da água é apenas 20% do iceberg. 80% da massa total do iceberg está submerso. Trazendo para a neurociência, eles dizem que a nossa mente é exatamente assim. O nosso consciente, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está diante do nosso controle, é 20%. Aquilo que está fora do nosso controle é 80%. Por isso que nós não temos, e o pior de tudo não é isso, é a velocidade. Porque entre o pensar, sentir e o agir, o comando do inconsciente para o consciente é na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É o momento em que um pensamento manda um comando do inconsciente para o teu consciente, e aí gera um sentimento, e depois desse sentimento vai gerar uma ação. Por exemplo, uma pessoa rapidamente pensa na morte do ente querido, ela tem um sentimento de perda, e o próximo passo vai ser ela chorar, ela vai agir de acordo com esse sentimento. O grande problema é essa velocidade. E o que acontece com essa velocidade? Essa velocidade faz com que muitas pessoas não tenham controle entre o pensar e o sentir e o agir, e elas colocam tudo num liquidificador, batem, e o suco que se sai geralmente é problema. Haja visto que a própria Bíblia vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que o culto tem que ser racional. A Bíblia vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa aqui.
Tiago vai falar sobre pecado, que o pecado começa na mente. Ele vai dizer: Deus a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, sua inclinação mental. A sua concupiscência, ela gera o pecado. Onde? Aqui? Não, ainda aqui. Mas esse pecado, uma vez consumado aqui, ele gera a morte. Começa aqui para terminar aqui. Deixa eu falar de maneira mais interessante. Esses 3 pilares, eles acabam repercutindo, trabalhando junto com nossas 5 janelas. E essas 5 janelas, segundo a neurociência, são muito conhecidas de todos aqui. É olfato, audição, visão, tato e paladar. Dependendo da estrutura que a pessoa foi criada. Por exemplo, eu sofri bullying quando a palavra bullying ainda não existia. E eu sofri bullying, o meu primeiro bullying não foi na escola. Quando eu tive o entendimento do que é bullying, eu falei: rapaz, eu já sofri bullying quando isso ainda não era famoso. E sabe quem fez um bullying para mim, assim, terrível comigo? A Calói. Eles nem sabem disso. Nunca serão processados por causa disso. Mas a Calói. Sabe por quê? Porque não sei quem lembra aqui do comercial que não tem mais. Não se esqueça da minha Calói. Quem lembra disso aqui, diga: eu lembro. Porque você vai estar assumindo a tua idade. Tem gente que vai sonso e vai dizer: eu vi pela internet. Não. Quem viu esse comercial da Calói, diga: não se esqueça da minha Calói, levanta a mão aí. Mantenha levantada. Isso. Tamo junto. Esse comercial, ele era terrível. Se tiver algum executivo da Calói aqui, me perdoe. Você não é culpado disso. Porém, era terrível. Por quê? Porque o comercial dizia o seguinte: se você foi um bom menino, pegue um bilhetinho, escreva e coloque. O comercial era: um pai chegava, abria alguma coisa, tinha um bilhetinho: não se esqueça da minha Calói. O pai sentava no sofá, quando ele ia sentar, tinha um bilhetinho: não se esqueça da minha Calói. O que o Marquinhos Menezes fez? Espalhei bilhetinho onde eu podia imaginar. Se desse, eu botava um bilhetinho no cílio do meu pai enquanto ele estivesse dormindo. Só que o meu pai, queridos, tinha mais 7 filhos para criar. Nós morávamos na favela do Vai Quem Quer e Sai Quem Puder. É até hoje o nome. Vocês estão rindo que não, vocês que moravam lá. Favela do Vai Quem Quer e Sai Quem Puder. A Calói veio? Nunca veio. Qual o comando que eu recebi? Porque meu pai não comentava com ninguém, porque era tabu o assunto. Meu pai não queria nem conversar, porque ele teria que multiplicar essa conversa por 8. Meu pai tinha que convencer 8 crianças de que elas eram boas, mas ele que não tinha dinheiro para comprar Calói. Então sabe o que a gente achava? A gente achava que nós éramos maus filhos. Os coleguinhas, quando eu via Calói Berlineta pela primeira vez, tinha um colega meu chamado Pide. Já é falecido hoje, que Deus o tenha. Porque o Pide passou com a Calói e fez assim ainda. Falou. Falei: que azul assim. Falei: Pide. Ganhei de aniversário. Meu pai brincou comigo, porque um tempão que eu estou pedindo, mas ele guardou para o meu aniversário. Eu fiquei olhando e falei assim: poxa, o Pide é um bom garoto. Eu sou um endemoniado, um desgraçado. Não sei. Demorei. Dependendo da estrutura que você foi criado, olha só como é que o meu pensamento remeteu lá. Estava falando com o pastor Rimac. Eu tinha um problema com o café da manhã. Por quê? Porque eu só sabia que eu era pobre no café da manhã. Porque na hora do almoço, pode observar, na hora do almoço é o quê? Arroz, feijão, salada, uma mistura, está resolvido. Tu enche o bucho de arroz, faz aquela montanha de arroz até aqui. Eu vi no acampamento, vocês. Faz aquele morro, parece o pico do Bituruna, tal. E tem uns sons que botam uma folha de alface em cima, para disfarçar. Mas o arroz e o feijão que é a sustância do negócio. Aí bota um bife, bota uma carne, está resolvido. Eu não sabia que era pobre, porque minha mãe dividia o almoço, tudo bem. Agora, eu sabia que era pobre no café da manhã. Por quê?
Porque no café da manhã, eu via na televisão queijo, presunto, iogurte Danone, sucrilhos Kellogg's. E aí eu só tinha aquele café, naquele copo, mocotó em base ajuda a vencer, ou extrato de tomate et, farinha com açúcar, porque às vezes não dava para comprar pão, minha mãe fazia bolinho de chuva, e quando não tinha bolinho de chuva, a gente comia farinha com açúcar dentro do café, para dar sustância para comer. Aí eu sabia que eu era pobre. Sabe o que aconteceu? Quando eu me casei, olha que coisa interessante, quando eu me casei, eu teve um dia que eu estava brigando com a minha esposa. Por quê? Porque não tinha um tipo de queijo lá que eu gostava. Ela falou, tá bom, eu compro. Aí no outro dia eu reclamei por causa do presunto. E no outro dia eu reclamei por causa de alguma coisa. Até um dia que ela chegou e falou assim, Marquinho, pelo amor de Deus, você precisa ser curado. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, olha quantos itens de comida tem à mesa. Tem na mesa. Aqui tem presunto, tem biscoito, tem iogurte, tem leite, tem suco, tem refrigerante, tem água mineral, tem fruta da estação, tem tudo aqui. Você está reclamando que não tem presunto. Você precisa se tratar. Você tem toque. Eu falei, que toque? É transtorno obsessivo com café. E aí eu percebi. Falei, é verdade. Influência é o quê? Da minha infância. Dependendo da casa que você é criado, dependendo das coisas que você já ouviu desde o ventre. Tem filhos que nascem revoltados porque a gravidez foi indesejada. E ouvir a mãe falar, esse troço que está aqui dentro de mim. Fazer o quê, né? Não tem coisa pior para uma grávida dizer, a outra chegar e falar assim, está grávida, menina? Fazer o quê, né? Bobiei. Agora, né? Se Deus permitiu, Ele que me ajude a criar. Desde o ventre. Dependendo dos eventos que ocorreram, se eles foram cruéis, eles sequestram, o inconsciente sequestra o pensar. E aí a pessoa só sente e age, ela não pensa. Você quer ver um exemplo? Teve um amigo meu que trabalhou no extinto DOPS. E ele disse que na ditadura militar, na época da ditadura militar, ele era psicólogo. Ele trabalhava para o DOPS. E quando começou a ditadura militar, começou aquela coisa de gente pegar gente subversiva, que eles entendiam que eram contra o regime e tal. Ele se afastou do DOPS e começou a tratar, abriu um consultório e começou a tratar pessoas. Um belo dia, chegou um rapaz lá, destruído mentalmente, e pediu os serviços dele e começou a conversar com ele, e falou, rapaz, meu problema é muito louco. Certa vez eu fui capturado, encapuzado, e me jogaram numa cela. Eu passei 7 dias sozinho nessa cela. Depois de 7 dias, onde eles colocavam uma comida numa hora que eu nem percebia, porque era totalmente escura, e eu só sabia que uns passos, eu ouvia alguns passos, e eu ouvia um renque, eu percebi que tinha uma comida, e às vezes tinha um pão, às vezes tinha um caldo, botava um pouco d'água, dias e dias eu passava com fome, e aí a primeira vez que abriram a porta, depois de alguns dias, ele calculando que era uma semana, entrou um camarada, e sem dizer palavra nenhuma, o espancou violentamente. E depois desse camarada ter espancado ele violentamente, apareceu um interrogador, e foi perguntar para ele se ele tinha alguma participação no movimento que estava acontecendo lá. Ele disse que não, e que não, e que não, e que não, e o camarada foi embora. Ele falou que passaram-se mais alguns dias, e novamente, depois de um grande momento de solidão, entrou novamente o seu algoz, e o agrediu violentamente, deu chutes no seu rosto, quebrou uma costela dele, e ele ficou lá achando que ia morrer. Só que depois desse dia, não veio o interrogador. E ele ficou sozinho, sentindo dores. E pasmem vocês, o que ele vai falar agora é assustador. Ele disse que depois de algum tempo, a dor física ficou menor do que a dor da solidão. E sabe o que ele começou a desejar?
ele começou a desejar o momento em que o homem que o agredia ia aparecer, porque quando o homem vinha e o agredia, ele se sentia vivo. Olha que coisa louca! O inconsciente dele sequestrou o seu pensar. Ele não entendia que as agressões podiam levá-lo a óbito, ele não estava preocupado com isso. A solidão dele era tão grande, que enquanto o camarada estava agredindo ele estava dizendo: eu estou vivo, tem alguém aqui interagindo comigo. E ele começou a sentir falta do homem que o agredia. Olha que coisa louca, gente. Olha o inconsciente da gente. Que coisa louca. Um outro amigo meu que trabalhou no Serviço Nacional de Informações, ele disse que uma moça que era secretária do SNI, o extinto SNI, ela foi uma vez estuprada por um camarada, numa rua deserta. E nessa época, o perfume que era mais famoso não era o Rexona, era o Avanço. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer que usou Avanço aí, levanta a mão. 2 só? Vocês andavam como? Fedido, então? Porque não tinha Rexona, não, só tinha Avanço. Ah, já sei, leite de rosas. Amém? Leite rosa. Gente, leite rosa servia para tudo. Leite rosa servia para o sovaco, servia para o pé, para o chulé. Eu acho que leite rosa naquela época até expulsava demônio, porque tudo era leite rosa. Limpar o rosto, demaquilante, leite rosa. Só que tinha um Avanço, e começou um comercial muito forte da Avanço, que dizia assim: use Avanço, porque elas avançam. Teve gente que usou Avanço só por causa disso, não funcionou. Tem uns que morreram, não conseguiram nada. Essa moça foi estuprada, e o camarada que a estuprou tinha um forte cheiro de Avanço. Sabe o que aconteceu? Ela trabalhando no SNI, se passasse, pastora Georgia, alguma pessoa com o perfume da Avanço, essa menina tinha o seu inconsciente sequestrado. Sabe o que ela fazia? Ela começava a gritar loucamente: ah, socorro, polícia, ah! Ela gritava e ela se esquecia. Olha só, a força do seu inconsciente era tão grande que ela se esquecia que ela estava num lugar seguro, um dos lugares mais seguros, que ela estava cercada de pessoas, que ela não estava sozinha, ela estava com uma pessoa ao lado da sua mesa. Mas o seu inconsciente sequestrava o seu consciente, e ela só pensava na violência. E ela teve que ter um grande tempo de tratamento psicológico para ela se acostumar com o cheiro do Avanço e desassociá-lo à violência que ela tinha sofrido. Olha que coisa louca. Eu vou falar uma experiência minha agora, e você vai entender por que eu estou falando isso. Uma vez, num acampamento como esse, que eu participei de muito acampamento, um endemoniado jogou um sapo em cima de mim, enquanto eu estava dormindo. Jogou um sapo. Eu estava dormindo, daqui a pouco eu escutei, pum, o negócio do peito. Pensa na cena, tu acorda, pum, tem um sapo assim, desse tamanho. Não era um sapo, aquilo era um demônio gigante. Tá. Pensa, eu estou dormindo, gente, eu acordo do sapo. Tomei um pavor de sapo. Eu tomei um medo de sapo, porque eu tenho até hoje medo de sapo. Medo de sapo, medo mesmo. Não é nervoso não. Que nem tem gente que fala: tu tem medo de barata? Não, eu tenho nervoso. Isso é mentira. Se você tivesse nervoso de barata, quando aparecesse sua barata, você falava: sai daqui agora, senão eu vou brigar contigo, eu estou muito estressado contigo. Isso que é nervoso. A barata aparece aqui, tu some. Não é nervoso, é medo. Gente, certa vez eu fui pregar num congresso de jovens, na Casa de Viseu, em Teresópolis. Se você entrar na internet, porque ele é um sítio temático, ele é cheio de cavernas, os quartos eles esculpiram mesmo, dentro das pedras, os quartos, os banheiros. Aí eu fui para um banheiro, tu já imagina só a umidade de um lugar que o banheiro é dentro de uma rocha, uma pedra e tal. Aí, entre uma palestra e outra lá, a gente bebe muita água, eu fico falando sobre beber muita água. Aí eu fui lá, no intervalo, me esvaziar de mim mesmo, tranquilo lá. Gente, quando eu olho assim na porta, uma portinha só assim, menor do que isso aqui, o que aparece, gente? Podia aparecer um leão. Se aparecesse um leão, eu falava: eu vou na força de Deus, igual Davi.
Se fosse um cachorro, ia falar totó, dava um jeito e tal. Mas apareceu o quê? Um sapo. Meu inconsciente sequestrou meu consciente. Porque eu fiquei olhando para o sapo. Gente, por que eu digo que meu inconsciente foi sequestrado? Eu nunca ouvi. Você já ouviu alguém morrer? Fala assim, fulano morreu. De quê? De sapo. Tu já ouviu? Eu sei que o sapo tem veneno, mas é provado que o veneno do sapo, ele, se pegar nos olhos, pode dar alguma coisa. Lógico, se a pessoa for muito exposta, pode ficar cega. Mas até o veneno do sapo que for nos olhos, causa uma irritação que pode ser tratada. Eu nunca ouvi falar no jornal. Uma vida inteira pela frente. Mas ele morreu de sapo. Um sapo. Eu nunca ouvi. Então eu só tinha que ter pensado. Ninguém morre por causa de sapo. Mas o meu medo sequestrou o meu consciente. E o meu inconsciente dominou. Então, em vez de eu pensar, eu só senti. E comecei a preparar uma ação baseada no que eu estava sentindo. E não sobre o que eu estava pensando. Olha na minha cabeça. Primeiro vamos ler o sapo. Olha o sapo. Eu estou aqui porque não sei. Meu instinto me trouxe para cá. Olha o meu inconsciente sequestrando meu pensar e eu pensando: Satanás te mandou aqui para destruir a minha vida. Aí o sapo fez o que o sapo faz sempre. Como eu não entendo sapês, eu deixei o meu inconsciente ler o que o sapo estava falando. O sapo estava fazendo o que o sapo sempre faz. Meu inconsciente falou: ele está falando, hoje você vai morrer. Eu fiquei na parede assim, imobilizado, e o sapo lá, e eu falando, o sapo falando: a qualquer momento eu vou saltar sobre você. Teu ministério acabou a partir de hoje. Eu vou te matar. Aí eu pensei na coisa mais ridícula que alguém pode pensar, mas eu pensei, não, eu senti o desejo de cometer uma ação. Tinha uma lixeira, eu perdi até o nojo. Virei a lixeira assim, cheio de papel higiênico, cheio de... Você sabe o que papel higiênico de banheiro tem? Mirei direitinho, como se o sapo tivesse nesse gasofilácio. Taquei. O inconsciente não sequestra só o teu pensamento, não. Sequestra só a noção de direção também. Eu não sei o que aconteceu. O balde quicou aqui, bateu ali, quase voltou em mim, só não encostou no meu alvo, que era o sapo. Sabe o que o sapo fez? Tomou um susto com a batida. O sapo podia ter feito isso, né? Não, o sapo fez isso. Mais para frente. Aí o sapo mais perto de mim aqui agora, já não a porta, mais perto de mim. Olha o sapo. O sapo estava falando só assim: o que é isso? O que está acontecendo? Que barulho foi esse? O meu inconsciente dizendo o que o sapo estava dizendo. Você pode vir a mim com lixeira, espada, escudo, eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era o sapo e eu era Golias. Olha o que é um inconsciente sequestrado. Eu fiquei imobilizado na parede pensando: o que eu faço? Me vem um adolescente. Sobe. Digamos que o sapo está aqui. Eu estou ali, imobilizado. Vem um adolescente que nunca foi sequestrado. Seu inconsciente nunca foi sequestrado por causa de sapo. Sapo aquele. Eu estou aqui. Quando eu olhei para o adolescente, Só que adolescente, um bicho miserável adolescente, gente. Adolescente consegue ver algumas coisas que a gente fala assim: eu mando esse menino para orar e diz que não sabe orar. Eu mando esse menino ler a Bíblia e diz que não sabe ler a Bíblia. Eu mando ele fazer uma coisa e fala que não sabe. Agora, o que não presta, ele aprende rápido, mas ele sabe. O adolescente, gente,
Não foi Deus, foi Satanás, que era para me envergonhar, que revelou aquele garoto. Não é possível, porque o adolescente já vira, faz assim, ó. Está com medo do sapo, pastor? Eu falei, do sapo eu estou, mas de tudo não estou não, vou te matar, miserável. Isso é o tipo de pergunta que você faz. Eu não sabia o que fazer, eu falei assim, não. Só estou com nervoso. O adolescente lavou a mão, secou a mão. Bom, vem abençoar o povo, pastor. Chegou na hora do evento, eu estava animado. Eu não sei qual gigante você está enfrentando, eu não sei qual luta que você está passando, mas olha, com Deus você vai vencer. Você quer essa palavra? Levanta a tua mão, glorifica o Senhor aí, essa promessa é para você. Aí os jovens, todo mundo, amém. Eu olhei, só um adolescente no meio daquela multidão que saltou, parece que apagou a luz tudo, ficou só uma luz acesa, assim ó. Eu falando, Deus vai fazer ele, mas na tua vida não, tu tem medo de sapo. Deus é bom, contigo não, tu tem medo de sapo. Eu acredito que hoje esse garoto deve ter casado. Quando ele vê meus vídeos, dose de ânimo, aquele pastor, fraude, tem medo de sapo. Eu estou falando da coisa boa, da coisa assim. Agora, como eu disse que nosso inconsciente, ele trabalha diante dessas 5 janelas, fica uma pergunta para a gente refletir, a gente orar nesse domingo. Por isso que nós precisamos de igreja, gente. Ora, eu prego uma mensagem histórica, mas às vezes eu gosto de pincelar sobre coisas do cotidiano que são tão simples que a gente não percebe. A gente tem que ter cuidado com as raposinhas. A gente tem que ter cuidado com as coisas que são pequenas. Eu sempre gosto de dizer, em toda preleção, que o grande nada mais, nada menos é do que o pequeno em camadas. O problema é quando a gente vai deixando o pequeno dominar, o pequeno se agigantar. Esses 3 sentidos trabalham de acordo com 5 janelas. E aí fica uma pergunta para nós. Já que esses sentidos são dominados, trabalham em conjunto com essas 5 janelas que eu disse aqui, que são os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, deixa eu perguntar para você, enquanto me pergunto, o que nós temos visto? O que nós temos visto? Que tipo de abastecimento nós temos tido para a nossa visão? Hoje, eu falei para minha esposa, vamos passar um tempo sem ver o noticiário das 18 horas, porque eu saio deprimido para pregar. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu ligo na Band, o Datena está falando das desgraças que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se eu mudo para Record, está dizendo das desgraças que acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, na região sul. Se eu coloco na Globo News, está falando das desgraças que acontecem e ainda tem o adendo das desgraças da política. Se a gente coloca na CNN, dependendo da hora, não tem notícia boa. Você tem que deixar de ler o noticiário? Claro que não. Mas eu estou só chamando a atenção para você para algo que às vezes nos envenena. A gente começa o dia, não dá vontade nem de orar. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu parei de ver noticiário às 7 horas da manhã. Eu oro e depois vejo o que aconteceu, porque aquilo que foi muito grave vai saltar durante o dia, que nego vai replicar. Porque tu liga às 7 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, gente, você verá ainda hoje blitz de bandido, arrastão, latrocínio, moça encontrada estuprada, moça morta pelo marido, morte. A gente começa o dia já vendo isso, abrindo uma janela, que é a nossa visão, que é uma das janelas mais poderosas que nós temos. A gente já abre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós formos olhar o mundo como ele está, a gente desiste das coisas.
a gente desiste da família, a gente desiste de caminhar para a igreja, a gente desiste de acreditar que dias melhores virão, mesmo a gente sabendo que a Bíblia está se cumprindo naquilo que ela disse que aconteceria nos últimos dias, mas a gente precisa crer. E como eu disse aqui, Deus está falando para um povo que está cativo na Babilônia, dizendo: ora pela cidade que vocês estão vivendo, mesmo que seja a cidade que os escravizou. Sabe que um dia eu estava falando nos Estados Unidos, e tem muita gente de Valadares aqui nos Estados Unidos, tinha um pastor que morou aqui, falando: rapaz, eu nunca mais volto para o Brasil é uma desgraça, o Brasil é uma porcaria, o Brasil não presta, o Brasil não presta, o Brasil não presta. E eu fiquei, chegou um momento para ele, eu falei: querido, o Brasil tem jeito. Ele falou: tem não, rapaz, você tem que vir aqui morar na América. Eu falei: tem jeito. Ele falou: por quê? Falei: porque eu moro lá. Ficou olhando para mim assim, igual tem gente olhando para mim aqui: ué, tu é o responsável pelo Brasil dar certo? Não, mas eu me aproprio da palavra que Deus diz. O lugar onde você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. É o que os meus olhos naturais estão vendo? Claro que não. Por isso mesmo que nós acessamos os nossos olhos da fé. Aquilo que a gente não conseguir ver com os nossos olhos naturais, que vão fazer com que nós desistamos, nós temos que olhar com os olhos espirituais. Pouca gente sabe como foi escrito o Salmo 121, mas que estudar um pouquinho, vai perceber que o Salmo 121 não é um salmo poético, é um salmo profético, e ele tem uma raiz. A Bíblia vai dizer que Davi faz um acordo para vencer os filisteus, ele faz um acordo com uma tribo, com um clã, que o vai ajudar. Davi, nesse período, ainda não era rei de Israel, Davi era rei somente de Judá. Davi faz um acordo e ele diz o seguinte, com os perezeus, ele diz: olha, eu vou atacar os filisteus, e eles também, os perezeus eram inimigos dos filisteus, então fizeram um acordo com Davi: olha, Davi, você ataca pela frente, e nós vamos vir por trás pelos montes, e quando estiver num vale, que o exército filisteu estiver no vale, vai ser a senha, eles vão estar esperando o ataque somente frontal, mas nós viremos pelos montes atrás. Sabe o que aconteceu? Os espiões filisteus descobriram e compraram o exército dos perezeus. Compraram o exército. E sabe o que aconteceu? Quando Davi vai com seu exército, chegando no vale, vem aquele exército filisteu que é muito maior em número, mas Davi, contando com um exército que ia ajudar, eles não aparecem. E é aí que Davi escreve o Salmo 121, que na verdade foi uma ordem que ele deu para o seu exército. Primeiro, Davi apela para a fé. Os seus olhos naturais ele fecha e abre os espirituais. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dos montes? Falharam. Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E a prova que é o salmo profético e não poético é que Davi vai falar logo depois. Primeiro ele diz: elevo os meus olhos. Está falando da fé dele, que é ativado naquele momento, e ele é o líder daquele clã. Ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, está falando dele, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E logo depois ele já vira para o exército e diz: não deixará vacilar o teu pé. Ele se imbuiu de fé, se encheu de fé, e ele disse: eu vou contaminar de modo positivo essas pessoas com a minha fé, eu vou salgá-los com a minha fé. Ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Fique tranquilo, gente, nosso Deus não está dormindo, Ele está vendo o que está acontecendo aqui. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Olha, fique tranquilo, é o Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele está falando de flanco direito, de gente que protegia o lado direito, porque o soldado estava com a espada no lado direito, e o seu flanco direito precisava ser protegido nas suas costas. Davi está dizendo: o Senhor é a tua sombra à tua direita. E ele diz: não temas ações do tempo, porque o inimigo conhece a geografia, mas Deus conhece muito mais. Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. E ele termina dizendo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe o que Davi está falando? Se você tentar vencer todos os problemas olhando com seus olhos naturais, provavelmente você não vencerá. Sabe o que eu estou querendo dizer isso aqui agora de maneira 2018 para a gente que está aqui?
A maneira com que teu marido está se comportando hoje não define o teu futuro, se você tiver fé para crer que Deus pode mudar esse homem. A maneira com que teu filho está se comportando hoje não define o teu futuro, porque se você tiver fé, Deus pode transformar o impossível no possível, o inimaginável no possível, se você olhar com os olhos da fé. Que Deus ative a tua fé nessa noite. Mesmo que o teu casamento esteja em frangalho, você pode começar profetizando em casa. A minha casa é uma casa de bênção, é uma casa que Jesus tem prazer de morar. Satanás não vai ser o comandante da minha casa. A comunhão vai reinar aqui, a paz vai reinar aqui. Eu vou entrar no céu com a minha família. Eu não estou vendo isso com os meus olhos naturais, mas pelos olhos da fé eu posso ver isso. O que você tem ouvido? A audição, ela é muito importante. Que tipo de conselhos você tem ouvido? Quais são as vozes que você dá valor? Nós, deixa eu colocar nós, sempre nós. Quais as vozes que nós temos dado valor? A voz do pessimismo? Porque tem gente que parece que nasceu com o dom de salgar as pessoas com pessimismo. Você vai casar, ela fala, você vai casar? Casar custa caro. Quando você casa, você fala, minha esposa está grávida, vai ter filho? Vou comprar um carro, vai conseguir pagar? Seguro é alto? Cuidado que o nego vai te roubar. Eu lembro quando comprei meu primeiro carro, com dinheiro guardado debaixo do colchão, que nem conta no banco não tinha nessa época. Guardei dinheiro debaixo do colchão, com muito sacrifício, comprei meu primeiro carro, chego, meu vizinho que é crente em Jesus, pensei que ele ia se alegrar, cheguei com o meu carro lá, e eu consegui não começar com Fusca. Aprendi a dirigir num Fusca, mas não comecei com Fusca, comecei com um Escortezinho completinho, guia, o europeu, Fernando. Aí comprei o carro, cheguei lá, ó, meu vizinho sai, olhou assim, eu com o carro, assim, eu cheguei, parei, saí, fiquei olhando para o carro assim. Meu vizinho chegou e falou assim, de quem é esse carro? Ele não falou assim, de quem é esse carro? Ele falou assim, de quem é esse carro? A vontade que eu tive de falar com ele assim, é meu, roubei agora, acabei de assaltar um cara, roubei, por quê? Tu não acha que eu posso ter um carro? Ele chegou, eu falei, é meu, Deus me abençoou, comprei à vista. Aí ele falou, carro feio pra caramba, Marquinho. Tanto carro bom para você, nessa faixa de preço aí desse carro. Esse carro é horrível. Aí eu achei legal, achei bonitinho o carro. Aí ele falou, é o europeu? Aí eu falei, larga de ser burro, Marquinhos. As peças são mais caras. Aí mas é um carro, está pouco rodado, era de uma senhora. Eles falaram que era um carro de uma senhora, está pouco rodado. Que nada, eles mexeram na quilometragem. Eles falam isso para todo mundo. Esse carro deve estar cheio de plástico embaixo, você vai ver o dinheiro que tu vai gastar nesse carro. Ai, tu é muito burro. Gente, por um momento, ele falou essas palavras sequestraram o meu inconsciente. E eu fiquei pensando, qual coisa? Falei, já estou entendendo esse carro. Foi Satanás que mandou esse carro para acabar com a minha vida. Foi o diabo. Quase que eu falo para ele, irmão, pega um fósforo aí. Vamos tocar fogo nessa desgraça aqui agora. Mas eu raciocinei, meu consciente voltou e sequestrou meu inconsciente. Eu pensei e agi. Falei, querido, pode ser para você. Para mim é uma benção, porque eu sei o que é andar a pé dia e noite, chegar em casa 3 horas da manhã, correr de bandido a pé. Esse carro para você pode ser feio, pode ser horroroso. Para mim é uma benção de Deus. E esse carro vai ser benção para a minha vida. Ele ficou assim meio sem graça, falou, amém. E o carro foi tão benção mesmo para a minha vida que até roubaram ele, gente. Roubaram. Sério, foi uma benção. Estou falando sério, roubaram o carro era tão bonito que roubaram o carro. Roubaram, mas pasmem vocês. Eu, nessa época, trabalhava com música, tinha uns LPs lá no carro, tinha uns CDs, já tinham começado a CD já. O camarada me viu e a esposa do camarada que roubou meu carro, ela era crente. E o camarada, pasmem vocês, já tinha sido presbítero, desviado da Assembleia de Deus. Um belo dia, o camarada me ligou para o meu celular. Eu falei que de manhã, o cara ligou para o meu celular. Lembra do episódio do carro que eu contei? Foi esse carro. De manhã hoje, quem estava de manhã aqui hoje?
O camarada ligou para mim, para negociar o carro. Depois de um tempo, outro cara pegou o meu carro. E esse cara ligou e falou: você é cantor? Eu falei: sou. Ele falou: olha, minha esposa é crente. Ela falou para mexer contigo não. Pastor, eu sou desviado. Eu não era pastor na época. Ele falou: eu sou desviado. Eu já fui presbítero. Já trabalhei na Assembleia de Deus. Ó, teu carro está aqui. Infelizmente as coisas, o pessoal repartiu. Aí eu lembrei das minhas xícaras. Foram embora. Mas o carro ele devolveu intacto. E ele falou: eu só quero que você me encontre e faça uma oração. Eu falei: te encontrar? Eu oro daqui. Eu oro daqui agora e Deus vai te abençoar, porque Deus vai aí. Deixa o carro. Porque o meu consciente sequestrou meu inconsciente, mas o otário eu não virei. Eu falei: eu vou encontrar com ele. Falei: desce o carro, desce na Vila São Luís, que era um bairro lá próximo. E eu orei por esse: Senhor, abençoa esse homem, onde ele estiver agora, toca nele. Porque eu não vou tocar, o Senhor toca. O que a gente tem ouvido? A gente fala da violência no Brasil. Você sabe qual foi a música mais tocada nos últimos 3 meses no Brasil inteiro? É uma música de uma tal de JoJo que se chama Que Tiro Foi Esse? E sabe por que ela canta essa música? Ela canta essa música porque ela não teve nenhum parente que morreu com bala perdida. Eu conheço centenas de histórias de pessoas que morreram. E eu duvido que uma mãe que perdeu uma filha que estava indo para a escola, um pai que perdeu um filho que tinha tudo para prosperar, está agora brincando, cantando: que tiro foi esse? E fingindo que levou um tiro, caindo no chão, depois levantando assim. No mundo, você está pensando que é só uma coisa do Brasil? Não, é no mundo inteiro. As pessoas não sabem, mas elas atraem maldição para dentro da sua casa, através dos seus ouvidos, e depois não entendem porque o seu inconsciente é sequestrado no momento de crise. Porque no momento de crise sai de dentro de nós aquilo que nós temos para sobrar. As pessoas estão ouvindo as músicas. Você sabia que o camarada ficou milionário com a música Despacito? Ele veio no Rio de Janeiro, essa semana, e um locutor de FM da Band News estava falando um negócio que eu achei muito legal. Ele falou: o camarada vem cantar Despacito. Aí o locutor falou assim: olha só uma vinheta que um amigo meu me mandou pelo WhatsApp. Quem quiser, até depois eu até dou, eu até gravei. Depois eu cacei, um amigo meu também tinha visto, eu vi esse vídeo. Um locutor falando assim: o cantor Luiz Pacito virá ao Brasil. Luiz Fonsim virá ao Brasil cantar a música Despacito. O ingresso mais barato é o ingresso de pista, custa R$400. E a pergunta que não quer calar: ele vai cantar Despacito no começo do show? Ele vai cantar Despacito no meio do show? Ou ele vai cantar Despacito no final do show? Não. Nós tivemos acesso à playlist e descobrimos que ele vai cantar Despacito em samba, Despacito em reggae, Despacito em bolero, Despacito em funk, Despacito em blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E depois que você estiver cansado, ele vai dar tchau, mas vai voltar para o bis e vai cantar Despacito. Mas para valer o ingresso vai ter a participação de a JoJo cantando Que Tiro Foi Esse? E para fechar esse show rico, Pablo Vittar. E ele termina dizendo assim: meu Deus, que horror, eu acho que eu vou morar no Nepal. Você sabia que, segundo a ONU, está um emburrecimento literário nas pessoas? Sabe por quê? Porque com o advento das redes sociais, as pessoas abandonaram a escrita. Porque ninguém escreve mais, só digita. E eu sei que a tecnologia está avançando, mas as pessoas perderam a escrita. E junto com a necessidade da escrita, perderam também o gosto pela leitura. Então o que acontece? Você não é mais você, é VC.
risos é kkkkkk. Você não precisa nem mais falar. Você fala, amanhã você vai? Deus te abençoe. Tu vai ou não vai? Ele é chato? Tô com raiva. Tô cansado dessa conversa. Zê. Nem falam mais, já tem meme para tudo. Sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que pensam que a Bíblia é feita, escrita em memes. Não é não. A gente ouve um monte de porcaria, e aí a gente abre a nossa janela do nosso ouvido, e quando Deus quer falar, a gente está com tanta coisa entupindo nossos ouvidos, que a gente não ouve. Outro dia a Sofia chegou na minha casa e falou, prepara, que agora é hora. Eu falei, Sofia! Que isso, minha filha? Anitta, pai, eu ouvi na escola. Ela é muito fera, pai. Ela tem o show das poderosas. Pai, ele é muito top. Na maior honestidade. Falei, Lília, conversa com a Sofia sobre a irmã Anitta. Fala sobre seus louvores. A Sofia sentou com a Lília, filha, olha só, não ouve a Anitta não. As canções da Anitta não são canções que exaltam a Deus, não são canções que atraem a presença de Deus. Você já viu a gente ouvindo a Anitta aqui? Se fosse bom, a gente ouvia aqui em casa. Você já ouviu a gente ouvindo? Você já viu seu pai ouvindo? Você já me viu ouvindo? Você já ouviu a gente cantando o refrão dessas canções? E no entanto a gente não canta música boa? Você não gosta do nosso louvor lá? Você não gosta quando o papai toca guitarra, que ela gosta de ver eu tocando guitarra? Você não gosta quando o papai gosta de tocar guitarra? Então, você vê? Não. Então, filha, mas na escola todo mundo está ouvindo isso. Então, minha filha, mas se você estiver ouvindo lá, você vai ter que ouvir porque é paisagem, mas aqui em casa não. E não deixa isso entrar no teu coração. Sofia falou, tá bom, não vou deixar mais, não vou ouvir mais. Aí falou, que saco. Sofia falou assim, Lília, Sofia, não mãe, não estou falando com você não, estou com raiva da Anitta. Fomos almoçar. A Sofia estava na escala da oração. Sofia, você ora. 7 anos. Senhor, quero te pedir, abençoe esse papá. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, me abençoe os missionários, que nunca falte comida para ninguém, Senhor. Abençoe as pessoas na África. E para encerrar essa oração, manda a Anitta para o inferno. A Lília abriu o olho e falou, não, Sofia, nós não estamos com raiva da Anitta não, você não pode orar para a Anitta ir para o inferno não, ora para Deus converter a Anitta. Ela, é? Senhor, converte a Anitta, mas é eles que estão pedindo. Continua com raiva. Diga para quem está do teu lado, o que nós ouvimos se torna verdade se ouvirmos repetidamente, mesmo que seja mentira. Guarda isso no teu coração. Estou encerrando de verdade. Olfato, qual o cheiro nós nos acostumamos? Isso remete ao quê? As alianças que nós fazemos. Você já observou que a gente se acostuma rapidamente com o cheiro das coisas que a gente vive? Eu certamente fui pregar numa igreja e eu fui dormir na casa de uma irmã, porque nesse tempo não tinha hotelaria. E eu fui estranhando que ao chegar perto da casa da irmã, um cheiro muito forte, que foi embrulhando meu estômago. Só que a irmã não falava nada, e eu falei, meu Deus, mas que cheiro horrível, um cheiro que eu não consigo descrever. E aí eu percebi que ao lado, a alguns metros da casa da irmã, onde eu fiquei hospedado, tinha um matadouro. E o cheiro do sangue, que foi apodrecendo, que foi estragando, as carcaças de animais que estavam lá, o cheiro que saía dentro do matadouro, para mim era terrível, porque eu não estava acostumado. E foi uma luta, porque quando a irmã colocou a comida à mesa, fez com tanto carinho. Eu não sabia como falar para ela, querida, eu não consigo comer, porque eu estou com ânsia de vômito. Mas eles já moravam lá há tanto tempo, que eles não sentiam mais o cheiro. O que nós temos deixado entrar no nosso olfato espiritual, que fez com que nós nos acostumássemos com sujeira? Nós estamos vivendo num mundo tão sujo, que se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos acostumar com o cheiro do mundo.
Sabe qual é o segredo de Ananias e Azarias, que viraram Sadraque, Mesaque e Abednego? É que eles entraram na Babilônia, mas a Babilônia nunca conseguiu entrar dentro deles. Nós estamos vivendo num mundo de podridão, mas não significa que nós vamos nos acostumar com isso. Nós estamos vivendo num mundo de relativismo cultural. Nós estamos vivendo num mundo que tudo é permitido. A frase que mais se ouve é: não tem nada a ver. Depende da ótica que você olhe. Isso não tem nada a ver? Deixa eu dizer uma coisa para você, que serve para mim também. O mundo mudou, a tecnologia mudou, mas Deus não mudou. Ele continua no seu alto e sublime trono, continua com o governo e os seus protocolos para que a gente encontre a Deus. Nós não podemos nos acostumar com a podridão. Nós não podemos nos acostumar com a sujeira que esse mundo está vivendo hoje. Nós não podemos nos acostumar com as listas de transmissão de WhatsApp que as pessoas mandam pornografia. Eu falei no retiro dos adolescentes lá, outro dia minha esposa, que tem um grupo de WhatsApp da faculdade, de mulheres casadas, muitas crentes em Jesus. Uma delas manda uma foto nude do Paulo Zulu, peladão, estava de costa, peladão. A Lília falou: aqui, o que mandaram para mim? Eu olhei o Paulo Zulu e falei: Lília, apaga esse negócio, que até eu estou achando esse cara bonito, apaga essa desgraça agora. E logo depois eu falei: trata de sair desse grupo. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a se acostumar. É só uma paisagemzinha, é só um cheirinho, é um cocôzinho de rato. Um belo dia a gente está sentado, sem sentir o cheiro, em fezes de elefante. Assim é. Nós precisamos entender com quem nós convivemos, em qual terreno nós estamos andando, porque nós rapidamente nos adequamos, nós nos acostumamos com a paisagem, nós nos acostumamos com o cheiro. Que a tua vida, que a minha vida exale o bom perfume para Deus. Que nós procuremos para ter alianças com pessoas que têm cheiro de Deus, porque nós somos seres sociáveis, nós parecemos com quem nós convivemos. Anda com gente mentirosa, você vai começar a mentir. Anda com fofoqueiro, a gente vai começar a fazer fofoca. Anda com gente dissimulada, anda com gente que anda na ilegalidade. Nós começamos a nos parecer com quem nós convivemos. E aquilo que às vezes nos provocava ojeriza inicialmente, rapidamente nós nos acostumamos. Qual o cheiro que nós temos sentido? E para encerrar, qual a nossa alimentação? O que nós temos ingerido? Porque o cheiro, a não ser que seja de gás venenoso, ele não mata. Mas se você engolir veneno, ele te mata. Do que nós temos nos alimentado? Qual é a nossa fonte mais rica de alimentação? Nós estamos vivendo num mundo em que nós temos diante de nós um shopping. Nós temos muitas possibilidades, nós estamos numa imensa praça de alimentação, chamada mundo. E em cada esquina, em cada lugar, em cada buraco, tem um tipo de comida. Nós estamos como numa feira gastronômica, onde tem de tudo para a gente comer. Mas o que nós temos ingerido? Porque vai ter um momento que o nosso inconsciente vai agir de acordo com o que nós temos nos alimentado e vai dar um comando sobre o nosso consciente. Sabe o que acontece? Brigas no trânsito com crente, em que a agressão, às vezes partindo do crente. Conheço uma história de um amigo meu policial que ouviu uma história, não sabe se essa história é verídica, enfim, mas vale a pena falar, que uma certa vez um camarada, uma senhora fechou, uma moça fechou o camarada no trânsito. E quando o camarada foi fechado, ele saiu do carro. Quando ele percebeu que era uma mulher, ele saiu do carro e agrediu verbalmente a mulher com todos os palavrões possíveis. E esse camarada, tinha um camarada atrás dele num carro particular, mas era um policial. E o camarada xingou a mulher de tudo, e a mulher ficou apavorada no volante, ele xingou a mulher de tudo quanto é nome. E o policial chegou logo depois, atrás dele, sacou a sua pistola e deu voz de prisão para ele. Chamou uma viatura, algemou, e ele fez um escândalo. Chama meu advogado, cala a tua boca, você tem o direito de ficar em silêncio.
E o camarada ficou, mas ela me fechou, eu só estava falando, então prende ela também, então, cala a boca! Levou o camarada para a delegacia, deixou o camarada lá umas 3 horas sentado, dentro da cela. Depois de algum tempo, o responsável pela delegacia chegou e falou: querido, você está solto, você está livre. Aí o cara cresceu. Estou solto! Agora eu vou procurar meu advogado. Vocês me fizeram passar um constrangimento ilegal. Vocês me prenderam como se eu fosse um criminoso. E o policial que tinha prendido estava lá na sala de espera esperando ele. Aí quando ele viu o policial, aí que ele ficou enervado mesmo, que agora ele estava com a razão ao seu lado, estava livre, falou: você vai me pagar, rapaz, você vai ver, eu sou influente, eu vou. Aí sabe o que o camarada falou para ele? Posso explicar, senhor, porque eu te prendi? É porque eu não pude deixar de olhar o seu carro. Eu olhei que no vidro de trás estava escrito: Deus é fiel. Do outro lado do carro estava escrito: propriedade de Jesus. E do outro lado estava escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tinha convicção de que você era um ladrão que tinha roubado o carro de um crente. Porque o que você estava falando não condizia com o crente. Serve para a gente pensar, mesmo que essa história não seja verdadeira, serve para a gente pensar. Porque no momento em que o nosso inconsciente sequestra o nosso consciente, aquilo que nós temos de mais forte dentro de nós, latente, é o que vai saltar. O que nós nos tornamos quando alguém nos espreme? Quem nós somos quando a vida nos espreme? Quem nós somos quando somos envergonhados? Como nos comportamos quando temos uma perda? Está baseado na alimentação que nós damos para os nossos sentidos. Está diretamente ligado ao abastecimento que nós fazemos aos nossos sentimentos. Volta o texto de novo para a gente orar. Jeremias 29, versículo 11. Até Deus está dizendo: pois eu bem sei os planos. Sabe o que Deus está dizendo assim? Até eu penso. Até eu que conheço o futuro. Até eu que tenho controle sobre todas as coisas. Até eu penso antes de agir. Ou você acha que se Deus não pensasse, algum de nós estaríamos aqui vivos hoje? Sabe o que acontece? Meia-noite de hoje, a misericórdia de hoje vai acabar. 00:01 começa a misericórdia de amanhã. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Sabe o que acontece? Até Deus pensa: vou matar. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Eu enviei meu filho para morrer por gente como essa. Eu enviei meu filho para morrer. E sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Eu não sei sobre qual sentença você entrou aqui nessa noite, mas eu quero declarar sobre a tua vida, e eu já vou chamar o pastor Rimac aqui, que ele vai orar por você, para dizer para você o seguinte: os pensamentos de Deus em relação a você são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. O grande problema são os protocolos. O grande problema é se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se atentamente ouvirdes a Deus. Vejam, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir vossas orações, mas os vossos pecados. Jeremias 14, de 7 a 22. Pega a gordura da carne de vocês quando o povo oferece um mega sacrifício para Deus. Pega a gordura da carne do sacrifício e comam vocês mesmos. Porque quando tirei vocês da terra do Egito, não falei sobre sacrifício ou coisa alguma. Só pedi que obedecesses a minha voz e os meus estatutos. E vocês então seriam o meu povo e eu seria o seu Deus. Mas vocês escolheram fazer o que era mal aos meus olhos, entristeceram o meu coração, e por causa disso vocês andaram para trás e não
para a frente. Deus não quer que você ande para trás, que anda para trás é caranguejo. Deus quer que você caminhe para um novo tempo em vitória até Jesus voltar. Até os seus olhos se fecharem, ou você for a geração do arrebatamento, ou você subir com a igreja do Senhor. Eu deixo perguntas para nós aqui. Perguntas que você tem que se fazer hoje e ao longo dessa semana. E não é porque eu estou falando, é porque Deus me pediu para ter essa conversa com vocês. Enquanto prego, penso também. Que tipo de escolhas nós temos feito? O que nós temos ouvido? Que tipo de informação nós temos guardado dentro do nosso interior? É a nossa alimentação. Que tipo de companhias, de alianças nós temos feito? Que visão nós temos desse tempo, desse mundo, do reino? O conhecimento ou o desconhecimento dessas coisas vai definir o nosso destino. Mas uma boa notícia eu tenho para dar. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, tem interesse de que você tenha um fim que você deseja. Que você seja abençoado, que você seja próspero, que você seja liberto, que nós sejamos livres de todas as cadeias que nos prendam, seja no passado, no presente. Que nós, a despeito do que passamos no passado, tomemos novas atitudes no presente, porque o nosso futuro ainda está intacto. E Deus tem um bom futuro para você. Diga para quem está do teu lado: Deus tem um bom futuro para você. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa, Pastor Rimac. Deus abençoe tua família.